William José no Real Madrid, William José que teve uma ótima passagem pelo futebol espanhol, brilhou com a camisa do Betis, da Real Sociedade. O Diário AS está colocando o William José de novo no futebol espanhol e agora no maior clube do país, no maior clube do mundo, o Real Madrid. Pois bem, é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje, porque viralizou nas redes sociais de uma informação, de uma notícia que saiu no site do Diário AS, que é um dos maiores jornais da Espanha, de que o Real Madrid estaria interessado na contratação de um outro centroavante para a próxima temporada, um atacante experiente, de idade, com baixo custo, tanto salarial quanto de transferências. E aí, dentro dessa matéria, foi citado o nome do William José, e aí viralizou nas redes sociais vários perfis do Bahia postando de que o Real Madrid estaria de olho na situação do William José. Eu vou explicar para vocês sobre isso aqui no vídeo de hoje, e a gente vai debater também no vídeo de hoje alguns nomes que ainda não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro e que podem se transferir nessa segunda janela de transferências. Eu tô vendo muita gente comentando aqui, Bahia contrata não sei quem, Bahia contrata fulano, contrata ciclano. Eu vou trazer alguns nomes para a gente poder avaliar e eu trazer algumas realidades do mercado aqui para vocês. Eu sou um cara que vem, assim, já estou há muito tempo buscando muitas informações sobre vários jogadores, tenho vários contatos com alguns amigos de fora daqui da Bahia que passam algumas informações relacionadas a esses atletas que estão sendo bem colocados na mídia como uma possível transferência e tal aqui para o Bahia ou até para outro clube do futebol brasileiro. Eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Já conto muito que o teu like é muito importante, conto muito com a tua inscrição. Não se esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião também em relação a tudo que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando justamente sobre o mercado de transferências. Eu estou vendo muita gente falando sobre, por exemplo, o Botafogo investindo muito pesado nessa segunda janela, principalmente por conta do Super Mundial de Clubes. Lembrando que o Botafogo vai perder o atacante Igor Jesus, vai se transferir para Nottingham Forest, da Inglaterra, e vai jogar a Premier League na próxima temporada. E aí, para substituir o Igor Jesus, o Botafogo vai contratar o Arthur Cabral, que pertence ao Benfica. Ele se transferiu, tá lá no clube português. E aí, muita gente já comentando: o Bahia precisa investir pesado tanto, o Bahia precisa corresponder. O Botafogo está cada vez mais se reforçando, gastando mais dinheiro em contratações. O Bahia também vai investir pesado assim. Primeiro é importante comparar duas realidades. O Botafogo tem uma realidade completamente diferente da do Bahia. É um modo de se fazer SAF completamente diferente. O John Textor, que é o dono do clube, investe muito dinheiro, às vezes a conta não fecha, às vezes ele usa o Lyon para justamente tentar burlar o sistema financeiro aqui do futebol brasileiro. A gente sabe muito bem como funciona, e aí esses jogadores depois são vendidos para o Lyon, são emprestados, enfim, não ficam muito tempo no Botafogo. Então, para ele é mais vantajoso contratar esses atletas, investir mesmo pesado para que eles em 1 ano, 2, 3 anos estão saindo do clube, tanto para o Nottingham Forest, tanto para o Lyon ou para outra equipe, que eles consigam se destacar, como foi no caso do Luiz Henrique, como foi no caso do Almada, como foi no caso agora do Igor Jesus, tá? A primeira coisa. E também tem o Super Mundial de Clubes que o Botafogo vai disputar, então por conta disso precisa se reforçar, precisa ter um elenco qualificado para disputar o campeonato e tentar conquistar um título, ou tentar fazer bonito na competição, agora que a gente vai ter muitos outros clubes do futebol europeu, tá? A primeira coisa. Sobre alguns nomes que ainda não completaram 7 jogos e que poderiam se transferir para o Bahia e que estariam dentro da nossa realidade, tanto financeira, eu digo realidade financeira no sentido de que o Bahia não vai gastar 100, 200 milhões em nenhuma contratação nessa segunda janela de transferência. Então a gente precisa trabalhar com a nossa realidade dos últimos movimentos que o Bahia vem fazendo no mercado. E aí um nome que me chamou muita atenção e que muita gente comentou aqui nos comentários é o do volante Wallace do Cruzeiro. Volante de 30 anos que chegou após uma passagem muito boa na Udinese pelo futebol italiano, mas que desde que voltou ao futebol brasileiro não conseguiu ainda se adaptar, não conseguiu ir tão bem assim no Cruzeiro. O Cruzeiro, desde que ele chegou, é bem verdade que não conseguiu ter uma boa sequência, assim, não conseguiu ter ótimas performances, não foi bem para quase nenhum atleta. Só que agora o Cruzeiro está vivendo um outro momento, uma outra realidade, e o Wallace não conseguiu acompanhar. O Wallace tem 5 jogos nesse Campeonato Brasileiro, tem contrato com a equipe do Cruzeiro até 2028, até dezembro de 2028, se eu não estou enganado, e aí para poder se transferir, aí seria que o Bahia pagar uma compensação financeira ao Cruzeiro, mas não acho que o Cruzeiro dificultaria tanto essa negociação. O problema seria mais o salário do Wallace, que deve ultrapassar a casa dos milhões, e aí para o Bahia seria um pouquinho mais complicado. Mas o Bahia vem pagando salários altos a alguns jogadores, Everton Ribeiro, enfim, muitos atletas, Jean Lucas, Caio Alexandre, e poderia ser uma ótima oportunidade para a gente, em termos que o Bahia precisa de um outro volante, precisa de um outro jogador de meio de campo. Ter um volante de contenção, assim como a gente tem com o Acevedo, assim, o Wallace, para mim, pode jogar tanto como primeiro
primeiro volante, tanto como segundo volante, tem passagens pela seleção brasileira, eu acho que é um bons olhos. E ele está no mercado, ele está assim, se algum clube chegar e tentar contratar ele, o Cruzeiro, na minha, assim, no que eu consegui de informações, não dificultaria tanto essa saída. É um nome que vai com toda a certeza do mundo, se não completar os 7 jogos até a segunda janela de transferências, vai ser colocado no mercado. A gente vai ouvir algumas informações relacionadas a isso. Outro nome, sobre o Lohan do Flamengo, jogador que o Bahia, junto com o Grupo City, já demonstrou interesse. O Flamengo respondeu com uma pedida muito alta na época, dificultando completamente a negociação. Ele não completou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem 0 jogos até a segunda janela de transferências, que vai abrir de fato uma janela maior, né, em julho. Ele estará ainda provavelmente sem completar os 7 jogos, com quase toda a certeza do mundo. E aí é uma outra oportunidade também. Se a gente quiser contratar um meia, um cara que pode jogar pelas pontas, pode jogar pelo meio ali, um pouco mais centralizado, um jogador promissor, seria uma ótima opção também. Eu acho que se encaixaria bem nesse estilo do Bahia. O Bahia já demonstrou interesse anteriormente junto com o Grupo City, seria um nome interessante. A mesma coisa o do Igor Coronado do Corinthians, um jogador de 32 anos que foi muito bem na Arábia Saudita por bastante tempo, ele jogava muito bem lá no Al Ittihad, mas desde que voltou ao Corinthians não conseguiu ter uma performance de alto nível e manter uma sequência assim no clube paulista. Ainda não completou os 7 jogos, tem apenas 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele não entrou, inclusive, no último jogo do Corinthians contra a equipe do Vitória. Na minha opinião, seria um nome interessante também. É importante a gente avaliar. O Igor Coronado tem contrato até 2026. Se o Corinthians colocar ele na vitrine, né, no mercado, se for assim para algum clube poder pagar e tentar trazer, para mim seria um nome interessante. Ou até tentar rescindir o contrato. O Corinthians que está vivendo um momento muito complicado financeiramente, é uma oportunidade sim para alguns clubes brasileiros. E ainda mais se o Bahia quiser buscar um outro meia no mercado, para mim o Igor Coronado está dentre as opções. Falar agora com vocês sobre a notícia do Diário AS que saiu envolvendo o caso do William José. Meu povo, primeira coisa, foi viralizado em muitas redes sociais de que o Bahia poderia perder o William José para o Real Madrid, que o Real Madrid quer contratar um atacante na próxima temporada para o futebol europeu e algum desses nomes que estão sendo avaliados pelo clube merengue seria o do William José, que já teve passagem pelo clube, inclusive, né, pelo Real Madrid B, Real Madrid Castilha, em 2013 e 2014, se eu não me engano. Só para deixar bem claro aqui na informação, o Real Madrid não tem nenhuma conversa com o Bahia ou até mesmo com o staff do William José para se transferir para o futebol espanhol. O que aconteceu foi o Diário AS, que é um dos maiores portais de notícias do futebol espanhol e da Espanha de um modo geral, publicou essa informação de que o Real Madrid estaria tentando contratar, de que o Xabi Alonso pediu, né, para o Florentino Pérez uma contratação de um atacante na próxima temporada que fosse experiente, que tivesse um baixo custo salarial, de transferências também. E aí tem alguns nomes que estão sendo analisados e o Diário AS trouxe algumas opções que se encaixam perfeitamente dentro do perfil que o Real Madrid quer. E um desses nomes foi o do William José, que já teve passagens, como eu falei anteriormente, pelo clube, teve passagens também pela Real Sociedade e pelo Real Betis da Espanha. Ele é o terceiro ou quarto maior artilheiro brasileiro da história de La Liga, ou seja, um atacante experiente que teria um baixo custo, né, já tem ali seus 32, 33 anos, que voltou ao futebol brasileiro, tem contrato com o Bahia até 2026, se eu não estou enganado, e seria uma oportunidade para o Real Madrid, caso o clube desejasse contratar, né, de fato esse atacante, e aí uma das opções seria o do William José. Mas não significa que o Real Madrid está conversando com o William José ou conversando com o Bahia para poder acontecer esse negócio, tá, meu povo? Que deixe muito bem claro isso, tá? Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo de hoje. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas acabem não caindo em fake news, né? Achar que talvez o Real Madrid queira trazer o William José. Seria um nome interessante? Seria. E só de ter o William José sendo mencionado ali no Portal AS, já me traz um certo orgulho e também um certo, assim, a gente está no caminho certo, a gente tem um baita atacante. O William José é um grande centroavante. As pessoas pensam que não, criticam pelo posicionamento e tal, mas o cara tem história no futebol espanhol, tem história na Liga e vai construir essa história no Bahia também. Para mim é um atacante assim, um dos melhores que a gente tem em atividade no futebol brasileiro, tecnicamente falando. Ele falta melhorar a parte física e aí eu acho que quando melhorar ainda mais a parte física, ele já vem melhorando bastante. Mas assim que ele melhorar ainda mais, né, e tiver mais sequência, tiver um certo descanso ali, como ele está tendo agora, um intervalo de um jogo para outro para poder se recuperar bem, o Rogério também fazer os treinamentos e ajudar ele mais no posicionamento. Assim que ele conseguir, de fato, estar 100%, que eu acredito que seja na volta do Super Mundial de Clubes, eu acho que ele vai conseguir nos ajudar bastante, tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!